Olá, você está bem? Você está feliz? Espero que sim. Hoje eu encerro a série de vídeos a respeito da prova de História do vestibular da UFO. Em um primeiro momento eu tratei da História Geral, no segundo vídeo eu abordei História da América e hoje, para encerrar, História do Brasil. Esses vídeos eu faço em relação à prova da UFO de meio do ano, chamada Vestibular de Inverno, realizado ali geralmente entre junho e julho, um pouco antes ou um pouco depois. E a partir de 2012, o processo seletivo da UFO ele modificou-se em função de adotar o Enem. As chamadas de fim de ano, elas ficam a cargo do desempenho no Enem, e as vagas de meio do ano em um vestibular próprio que a UFO realiza há muito tempo, e a partir de 2012 somente um por ano. Então, em 2012 a prova ela sofreu algumas alterações. Então, tomando estatisticamente as provas desde 2012, é possível perceber uma tendência ao vestibular adotar 50% das questões de história relativas à história do Brasil, enquanto geral fica com 26% e América com 24%, Brasil totaliza 50% das questões. Assim como no Enem, há também um protagonismo de história do Brasil no vestibular da UFO. Portanto, é uma área, é um ramo da história que de fato tem uma incidência maior. Eu tive um prazer enorme de conhecer e trabalhar ao lado de um grande mestre de história do Brasil que leciona em Uberlândia, o professor Sacco. É um gênio, é um profundo conhecedor e estudioso de história do Brasil. Portanto, quem tem a oportunidade de conviver e partilhar do conhecimento dele, desfrute, porque é um grande sábio, um grande conhecedor. Eu vou passar para vocês algo mais técnico, estatístico, que porém tem funcionado, como vimos no vestibular da Faceres recentemente. As proposições que eu fiz, elas deram muito certo. Das 8 questões da prova, 6 temas eu tinha mencionado no vídeo. Portanto, agradeço o seu voto de confiança e vamos à história do Brasil. 50% da prova desde 2012. Em relação à história do Brasil, as questões geralmente são introduzidas por fontes acadêmicas. 60% das questões trouxeram citações de livros, citações de estudiosos, de eruditos que se debruçam sobre a história do Brasil. Pessoas como Boris Fausto, que ainda é muito contestado, ele tem uma contundência muito sólida na sua escrita e é muito usado em vestibulares. Nicolau Sevicenko, Emília Viotti, o próprio Sérgio Buarque, muitos autores considerados clássicos quando se trata de história do Brasil foram usados na prova da UFO. Portanto, ao encarar um texto acadêmico, depure-o, decifre-o, pegue o dicionário, saiba lidar com essa linguagem, porque a UFO provavelmente vai te cobrar ela. Posteriormente temos citações de jornais ou revistas. Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, a revista de História da Biblioteca Nacional, que apesar de não ser mais editada, ela ainda é muito utilizada, pois tinha uma qualidade apuradíssima. Usado também fontes primárias, relatos de viajantes, textos como do Padre Vieira, já foram muito utilizadas, cartas de governantes, fontes primárias como, por exemplo, jornais operários, já foram utilizados na prova da UFO. Portanto, fique sempre atento com a citação, e veja ali a referência, quem é o autor, qual é a data, de onde foi tirado, até mesmo pelo linguajar é possível perceber. E também fontes artísticas, como por exemplo letras de música, já caiu samba, samba enredo, também charges foram muito utilizadas para tratar da história do Brasil. Inclusive no vestibular do ano passado, tivemos uma charge sobre a Semana de Arte Moderna, na segunda fase, e também na segunda fase uma letra de música versando sobre
o primeiro período do governo Getúlio Vargas. Bom, dentro, né, dessa especificação da prova de História do Brasil, estatisticamente, desde 2012, o assunto mais cobrado é Brasil Colônia, com 23% das questões. O Brasil Colônia é um período muito amplo da nossa história, razoavelmente bem documentado, que desperta interesse, que já foi tema de muitas abordagens, né, na cultura popular, de minisséries, novelas, sambas enredo, letras de música, ficção literária, né, já se usou muito desse cenário do Brasil Colônia. E então é um período muito amplo e muito rico, né, que propicia, né, abordagens muito distintas, desde aspectos econômicos, passando, né, pela escravidão, pelo tráfico negreiro, pelas rebeliões, pelas tentativas de emancipação, né, a muito emblemática Inconfidência Mineira, né, entre outros aspectos. Logo em seguida, com 20%, 8 questões, República Velha. Percebendo que assim, essa, né, taxonomia da história brasileira que eu proponho, ela não é engessada, né? Alguns materiais ou mesmo historiadores podem propor divisões mais específicas, né? Apenas aqui de maneira mais geral, para não subdividir muito. A República Velha, que pode assumir outros nomes, né? Pode entrar como República da Espada, República Oligárquica, entre várias outras denominações. A República Velha, que vai desde a proclamação da República até o período Vargas, até 1930, a República Velha tem 8 questões, 20% da prova. Posteriormente, aparece com 5 questões um período que eu denominei de populismo. Não é o termo exatamente apropriado, mas é aquele período que vai do segundo governo Vargas, começando com Dutra, Vargas, aí depois vem, né, aquele período conturbado, JK, Jânio Quadros e João Goulart, essa chamada República Populista. Ela vem em terceiro lugar com 5 questões ou 13%. E aí, né, de uma maneira quase que homogênea nas provas nacionais, Vargas, né, vem em quarto lugar com 4 questões, correspondendo a 10%. Se considerar Vargas e populismo, né, chegando a 9 questões, pegar todo o período, desde o começo de Vargas até o período militar, no século XX, temos a preponderância, né, desse cenário, empatando com Colônia. Então, começando Colônia, República Velha, populismo, Vargas. E depois, né, empatado com 3 questões cada, temos primeiro reinado e ditadura militar, empatadas com 2 questões cada, período joanino, regência e a redemocratização, e com uma questãozinha somente, segundo reinado. Ponto importante do vestibular da UFO. É um vestibular que exige muita maturidade do candidato, que exige uma capacidade de dedução muito grande. Então, quando coloca-se que segundo reinado tem somente uma questão, na verdade, diretamente sobre o segundo reinado, somente uma questão. Há vários pontos que tangenciam o segundo reinado, várias analogias que se utilizam do segundo reinado. Então, indiretamente, o segundo reinado já foi comparado e já foi cobrado em 3 questões. Diretamente, segundo reinado, uma vez só. Mas é uma prova ainda assim bem distribuída. Bom, diante desse cenário, o que eu posso recomendar para que você estude? Pelo ineditismo, por nunca ter sido cobrado o assunto, eu recomendo que você esteja apto a tratar das invasões, né, das invasões estrangeiras, sobretudo holandesa, Maurício de Nassau, a segunda tentativa de invasão holandesa, né, da Companhia das Índias Ocidentais, a tentativa, né, que foi mais bem sucedida de invasão a Pernambuco, com inclusive o conde Maurício de Nassau, sem negar as invasões francesas, em função inclusive, né, das guerras que envolveram os indígenas, também posteriormente
associada, né, à história, né, às raízes do Rio de Janeiro, muito em função também dos manuscritos, das obras, né, dos viajantes que versaram sobre esses acontecimentos. Então, as invasões estrangeiras, sobretudo francesas e holandesas, é um tema que eu acredito ser bem plausível de ser cobrada esse ano, em função de jamais ter sido cobrada. Lembrando que cabe ainda nesse assunto alguma menção às obras de arte, né, à produção artística de Franz Post e Albert Eckhout. Então vale a pena você também se atentar a algumas obras desses autores. Até mesmo porque as obras deles foram as primeiras imagens do Brasil que desembarcaram na Europa. Até então somente relatos e cartas tinham sido levadas ao velho continente. Então os quadros, né, as gravuras dos holandeses acabam por descortinar o Brasil aos olhos dos europeus. Bom, desde 2012, como nessa tabela que vocês podem ver, né, nessa tabela de assuntos, né, que eu monto, desde 2012 não é cobrado o período da redemocratização, né, aqueles momentos finais, né, da ditadura que agonizava, e também a nova república, os momentos iniciais de uma república que tentava se constituir e que ainda hoje engatinha. Portanto, são dois períodos associados, né? O fim da ditadura e o começo da nova república, a elaboração da Constituição de 88, a campanha das diretas já, a questão da lei de anistia. Então esse período eu acho importante de ser estudado, até mesmo em função, né, do panorama político atual, um ano inclusive, né, um ano eleitoral, eu acho interessante. Bom, desde 2012 também não é cobrado o período regencial. Em 2012, quando foi cobrado o período regencial, foi uma questão complexa, com um relato de Joaquim Nabuco, falando como um período regencial era uma experiência republicana, apesar da Constituição Imperial tratar como uma fase de transição. Foi uma fase que o Joaquim Nabuco considerou uma experiência republicana. Desde 2012 também não é cobrada a regência, e foi um período absolutamente instável politicamente, que começa com uma abdicação e termina com um golpe da maioridade, e nesse meio, né, diversas revoltas regionais eclodem, né, emblemáticas: Sabinada, Balaiada, Farroupilha, Revolta dos Malês, Cabanagem, e também muitas mudanças, né, em âmbito político, né, o Código de Processo Civil, o ato adicional, uma série de mudanças que acabam por encaminhar o segundo reinado. Então o período regencial, que é um período complexo, também me parece bem viável para o vestibular desse ano. Desde 2013 não é cobrada o período da mineração, que é um período muito emblemático, né, de uma mudança demográfica, de uma mudança de cenário do Brasil, né, uma urbanização muito acelerada no interior do país, fruto da ação dos bandeirantes. Então acho que a mineração, até mesmo pela carga cultural que ela carrega, né, pela a carga social, né, uma escravidão ali talvez muito mais desnudada, uma concentração populacional sem precedentes na colônia, uma fiscalização, uma imposição da coroa portuguesa mais rígida talvez, é uma opção importante. Assim como o período joanino não é cobrado desde 2013, e o período joanino ele também carrega, né, uma carga muito simbólica, além, né, de relevante para a história, o desembarque de uma corte europeia nos trópicos e todo o impacto que isso causa, né, quase folclórico, né, se não fosse história, e as transformações advindas, né, dessa corte portuguesa no Brasil, a própria elevação do país, né, a um outro posto que não mais o de colônia, a abertura dos portos, a criação do Banco do Brasil, do Jardim Botânico, enfim, de uma série, né, de transformações, e a própria volta, né, da família real, quase que um abandono quando os portugueses voltam
a Portugal, e a partir de então começa a desencadear-se esse processo de independência do Brasil. E também o Estado Novo de Vargas, né? Uma época tão emblemática, né? Tão tratada, né? Nos principais cursos de história. O Estado Novo também desde 2013 não cai na prova da UF, então fique de olho, né? A questão do populismo, a relação com o totalitarismo, a brasileira na Segunda Guerra. Então me parece também um assunto bem pertinente para a prova desse ano. Então, só para resumir, inédito, invasões estrangeiras, há muito não cobrado, redemocratização, nova república e período regencial, há bastante tempo não cobrados, mineração, período joanino e Estado Novo. Há tendências que se pode observar na prova da UFO, quais sejam: Brasil Colônia, presente praticamente em todas as provas, sobretudo a questão da sociedade colonial. A questão da relação dos senhores de engenho com a população em geral, o poder dos homens bons, o tráfico negreiro, a Casa Grande e a Senzala, a atuação da Igreja Católica, a catequese, os jesuítas, os indígenas. Questões elaboradas e desafiadoras que a UFO já trouxe nesse sentido. As relações sociais no Brasil Colônia. Tome muito cuidado com o pensamento estático dessas relações. Apesar de haver uma pirâmide social de difícil mobilidade, a sociedade não era feita somente de Casa Grande e Engenho e Capela. Era uma sociedade pouco, mas fluida. Havia sim profissionais liberais, comerciantes, militares, funcionários da coroa, havia assalariados, trabalho especializado, artesãos. Era uma sociedade um pouco mais elaborada que essa concepção estática de facilitar o estudo. Inclusive, uma questão recente trouxe como os escravos, em algumas áreas, tinham acesso a um pequeno lote de terra para cultivar seu próprio alimento, do qual, inclusive, eles podiam extrair um excedente e vender, e juntar dinheiro. Toma cuidado, por exemplo, quando fala que um escravo comprava alforria. Como era possível um escravo ter dinheiro para comprar algo? De onde vinha? Tome cuidado com a história excludente e que se mantém estática. Não era exatamente assim. Também de uma maneira constante no vestibular da UFO, a República Velha, em suas mais diversas nuances. Pode aparecer aspectos econômicos, como por exemplo o encilhamento ou a substituição de importações durante a Primeira Guerra, ou ainda a permanência do café como o principal produto de exportação. Pode aparecer algo sobre a borracha. Pode aparecer questões de movimentos sociais, seja de revolta de Juazeiro com o Padre Cícero, seja ainda Canudos, que já apareceu em 2013, pode aparecer contestado, pode aparecer cangaço, pode aparecer tenentismo, pode aparecer revolta da vacina, revolta da chibata, pode aparecer greve de 17, pode aparecer Semana de Arte Moderna. A República Velha ela é um período efervescente que marca exatamente essa transição do Império até Vargas. É um período muito denso da história. Politicamente, o café com leite, política dos governadores, toda aquela máquina corrupta das eleições forjadas, do voto de cabresto, do curral eleitoral. Portanto, é um período muito rico, e isso eu estou tocando em alguns pontos, e muitos ainda ficaram de fora desse meu comentário. E Vargas, tá? Vargas só não caiu em 2016. Então, em algum momento do período Vargas, pode incidir alguma questão. Tenha Vargas dominado, não só para a prova da UFO, como para os vestibulares e concursos em geral. Então, essas são as minhas dicas para a história do Brasil. Eu vou disponibilizar uma lista de exercício em cima desses temas. Para lembrar, como tendência, Brasil Colônia, sociedade e também economia, República Velha e Vargas. E eu ainda deixaria aí em aberto algo para segundo reinado, sobretudo quando se trata de modernização
Eu acho que é plausível que apareça algo de Barão de Mauá, de industrialização brasileira, que não era restrita às iniciativas do Barão de Mauá. Eu acho que é importante você ter de maneira sólida a questão da imigração no Brasil, e não somente europeia, durante o período do Segundo Reinado. É importante ter um certo domínio sobre a Guerra do Paraguai também. São assuntos que há muito não aparecem na prova da UFO e pode vir a aparecer para você. A parte disso, estou à disposição para solucionar qualquer dúvidas que venham a ter, e no que eu puder colaborar, contem comigo. Bons estudos, um grande abraço e boa prova!